Paz divina, povo do Senhor, shalom a todos. Eu quero compartilhar hoje sobre os anjos, trazendo a etimologia da palavra hebraica. Anjo no hebraico é malach, que significa mensageiro. Vem também de uma palavra yar, que significa mensageiro. Vamos falar sobre malach, que é um mensageiro, um anjo. Para dar início, eu quero falar sobre o anjo em Hebreus capítulo 1, versículo 7, que traz para nós o significado de mensageiro. Hebreus capítulo 1, versículo de número 7. Aos Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz assim, ó: E quanto aos anjos, o malach diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Aqui interlém o livro de Salmos, para trazer aqui uma conexão nesse texto, para entendermos mais profundamente. Interlém Salmos 104, versículo de número 4. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. O que é um fogo abrasador? Está dizendo que é aquilo que consome, aquilo que destrói. Quer dizer que existe anjos que destroem? Vamos ler a Bíblia? A Bíblia vai nos trazer as revelações infalíveis, as revelações verdadeiras da palavra de Deus. Segundo Crônicas, capítulo de número 32, versículo de número 21, diz assim: Então o Senhor enviou um anjo, malach, que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E, entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele, ou seja, os mesmos ali da Síria, os mesmos descendentes, o mataram ali à espada. Está falando sobre o rei Senaqueribe. Antes disso, Deus enviou malach, um anjo abrasador, e matou 185.000 soldados inimigos da Síria. Vamos falar mais de anjo? Falar sobre o anjo que apareceu para Josué. O malach que apareceu para Josué, a sua origem. Quem era este anjo? Josué capítulo de número 5, versículo de número 13 em diante. Um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué, e ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué perguntou para o anjo. E disse ele: Não, mas venho agora
como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Olha só. Ele se prostrou diante do anjo e falou: Que diz meu senhor, com S maiúsculo, que é falando do Senhor Adonai, o Deus de Israel. O que diz meu senhor, seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então esse anjo aqui, ele é o Yeshua. Sim, ele é Jesus. Porque o único anjo que pode receber adoração, quando aparece na Bíblia, ele recebe a adoração e ele não repreende a adoração, é Jesus. Jesus já apareceu no Antigo Testamento. E esse anjo que aparece para Josué é o próprio Yeshua, é o próprio Jesus. Digo, por que você está falando isso? Porque em Apocalipse, quando João, o último apóstolo que morreu de velhice, o apóstolo do amor, o apóstolo das visões, na ilha de Pátimo, quando ele foi se prostrar ao pé do anjo, o anjo falou: Levanta-se, porque eu sou um conservo seu, ou seja, eu trabalho para você. Aí o anjo disse: Adore só a Deus. Então esse anjo aqui é o próprio Jesus. Vamos falar sobre anjos. Tudo isso aqui está gravado na minha mente, tá, pessoal? Ó, eu não estou com nenhum esboço aqui, ó. Só estou com a Bíblia mesmo, não tem nenhum papel. É só a Bíblia mesmo, a Bíblia e os textos gravados na minha mente. Vamos lá correr, porque não vai nem dar para me falar tudo, né? Quero falar sobre Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 diz assim, ó: Os últimos tempos e as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, que é o povo de Israel. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, que é o povo de Israel, e todo aquele que se achar escrito no livro. Então vai haver um tempo, isso aí é o tempo do fim, que vai se levantar um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. E então se levantará Miguel para defender o seu povo, que é a nação de Israel, e também todos aqueles que forem achados no livro. E para me finalizar, eu quero ler Hebreus capítulo 12, versículo de número 22, que diz: Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Isso aqui está falando sobre a morada celestial, tá? A Jerusalém celestial. E aos muitos milhares de anjos, de Malar. Então, irmãos, existem muitos tipos de anjos. Conhecemos alguns, né? Eu estudei já a angelologia. A gente aprende serafim, querubim, né? Os serafins, querubins, serafins, os arcanjos, né? Mas aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz que é miríades, é milhares de anjos, de Malar, que existe, né? Então está aí a curiosidade dentro da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês. E para me deixar um texto, último texto aqui de Salmos 34, versículo de número 7, que diz que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra. Salmo de número 34, versículo de número 7. Amém? Quem são os anjos? São mensageiros de Deus que trabalham ao nosso favor, que nos livra, nos guarda, nos protege aqui nessa terra. Deus abençoe, paz divina. Um forte abraço e até um próximo vídeo, permitindo Adonai. Baruch Rabá Ben Shem Adonai. Bendito é o que vem em o nome do Senhor.